Sejam bem-vindos todos que estão entrando na live. Começar daqui a pouco a tratar a respeito do pentecostalismo unitarista. Então, sejam bem-vindos todos. Está acontecendo no meio da apologética um confronto, né, de ideias, embates a respeito da questão da geração do filho. Se Jesus se tornou filho na eternidade ou na sua encarnação. É uma questão problemática, por quê? Porque aí envolve a natureza de Deus. Aí é um ponto primário de fé. Então, esse assunto tem que ser tratado com muito cuidado e não pode ser como se fosse uma questão secundária, porque não é, porque aí nós estamos tratando de cristologia, tá? E da pessoa de Deus. Então, não é um ponto secundário de fé, não. Então, tem que se tomar muito cuidado em relação à apologética quando nós vamos tratar desse assunto. E estou vendo as pessoas tratando de uma forma simplória, como se fosse um ponto secundário. Isso foi colocado mais à tona pelo Iago Martins, que está mais evidenciado aí, né, nas mídias sociais. Ele é a favor da geração do filho na encarnação e ainda empurrando para a questão da ressurreição. Então, Jesus sendo gerado quando ele ressuscitou. E o Martinez, que é o presidente do CACP, fez um vídeo no canal dele corroborando, ratificando essa posição do Iago Martins, e os dois são batistas. Já indo contra a posição dos credos, que no caso o credo de Atanásio, não é essa opinião, não é isso que está dito no credo de Atanásio. O credo de Atanásio, ele defende a geração eterna do Filho, ou seja, Jesus já foi filho desde a eternidade. O que eu vou ficar com essa opinião? Eu vou ficar com a opinião dos credos, com o que não passa a ser uma opinião, né? Aí já é formado um dogma. Aí já é um dogma. Então, quando tem essas questões divididas, quando essas questões são divididas, eu recomendo ficar com a ortodoxia, ficar com o credo. A mesma coisa, você está no meio de um embate, está tendo uma disputa ali. Aí tem uma multidão com 1.000 pessoas e tem outra multidão com 100 pessoas. Aí é no caso do peso, né? As 1.000 pessoas seria o credo. E as 100, 200 pessoas é a opinião moderna, né? O que os teólogos tiraram conclusões modernas. Os dois vão brigar. Para onde que eu vou? Eu vou para o lado que tem as 1.000 pessoas. Vou para o lado de mais peso, vou para o lado do credo. Eu não vou para o lado das 100 pessoas. Por quê? A probabilidade de estar mais certo é o credo. Por quê? Porque senão, porque como eu repito, isso é uma questão da natureza de Deus, da sua cristologia, então é mais complicado você dizer que o credo está errado, porque senão você vai dizer, você vai comprometer toda a ortodoxia, porque uma rachadura compromete a taça. Você tem um cálice, uma taça de vidro, ela está rachada, tem uma rachadura, tem uma pequena rachadura, compromete todo o credo. Então, você vai admitir um erro no credo, você vai admitir um erro na ortodoxia, você vai comprometer toda a ortodoxia. Então, é melhor você ficar com o credo, você ficar com a ortodoxia. E, além do que, os dois lados têm respaldo bíblico e utilizam os mesmos textos. É o texto de João, é o texto de Hebreus, é o texto de Atos, é o texto de Gênesis e o texto de Colossenses
O texto de Provérbios, todos usam os mesmos textos. Só que um utiliza o óculos da geração eterna, outro utiliza o óculos da geração na encarnação. Então, quando está dizendo que foi gerado na ressurreição, aí quem crê na geração eterna do Filho diz que aquilo ali é uma simbologia para representar que foi dado poder ali. É a mesma coisa a questão da sabedoria. Em Provérbios diz que quem defende a geração eterna do Filho diz que a sabedoria é o Filho. Só que você dizer que houve um início, então você está dizendo que antes Deus não tinha sabedoria. Deus tinha sabedoria antes. Então, aquele texto ali também está se tratando de colocar uma ênfase, uma marca ali, um, um sinal mostrando que a influência do poder de Deus, da sabedoria de Deus e a forma como ele está agindo. Não quer dizer que Deus passou a se tornar sábio a partir daquele momento ali. Não, ele já era sábio desde o início. Ele já tinha sabedoria desde o início. A mesma coisa é geração. Então, quando coloca um ponto de geração, ele já era primogênito. Ele já era o primeiro gerado na eternidade. E aí, na eternidade, não se tem tempo. Na eternidade está fora do tempo. É como se fosse uma geração eterna. Toda hora Jesus está sendo gerado, porque é fora do tempo. Então não tem um marco temporal. Mas aí são os mesmos textos, repito, que eu coloquei aqui, que eu citei aqui, são os mesmos textos que vão dar razão para as duas visões. E aí vai ao gosto do freguês. Só que eu repito, o problema é de você negar, aí já envolve outra questão, de você negar a geração eterna do filho em detrimento de se estar dando um argumento para esse testemunho de Jeová, porque os testemunhos de Jeová também aceitam a geração eterna do filho, só que eles dizem que gerado é criado, o que não é. O próprio credo diz que gerado não é criado. Porque se assim não for, eu gero um filho. Então eu criei o meu filho? Não, não criei o meu filho. Quando é gerado, não é criado, porque é da mesma natureza, da mesma substância. Então, isso é um espantalho criado pelo esse testemunho de Jeová. Então, em busca de um facilitador, eu vou facilitar essa dialética com as testemunhas de Jeová, então eu passo a negar a doutrina ortodoxa dos credos da geração eterna do Filho. Isso não é uma argumentação inteligente, repito, porque isso não compete a mim, isso compete a Deus. Mas você pode estar caindo numa heresia de perdição, porque aí está se englobando a cristologia e a natureza de Deus. Aí são pontos primários de fé. O meu Deus não pode ser diferente do Deus dos credos. Então, o Deus dos credos é diferente do meu Deus? Não pode ser. Não pode ser. Então, é uma situação perigosa. E da onde que veio isso? Por isso que aí eu venho abordar e que está no título do vídeo. O que está atrás dessa doutrina da encarnação, da geração se tornou filho, Jesus se tornou filho a partir da encarnação e não na eternidade, para se defender um pentecostalismo unitarista. Essa doutrina é influente de teólogos pentecostais e neopentecostais que eles colocam que havia um único Deus e a Trindade estabelecida nas suas funções, na sua ordem, a partir da geração de Jesus. Então, entre aspas, isso dentro do pentecostalismo unitarista.
a Trindade somente passou a existir na encarnação de Jesus. Antes não era Trindade, antes era o unitarismo. Então, esse entendimento veio com teólogos pentecostais. Por isso que o Iago Martins defende a geração da encarnação. O Jesus se tornou filho na encarnação. Por quê? Porque ele veio de ensinos pentecostais. Ele era pentecostal. Então, ele já foi contaminado com isso. Da mesma forma, o Martinez. O Martinez ele é discípulo do Natanael Rinaldi. Natanael Rinaldi é um teólogo pentecostal, lá da igreja dele de São. É uma igreja pentecostal. Essa ideia de base é uma ideia fora da doutrina reformada, fora da ortodoxia. É uma doutrina baseada num pentecostalismo unitarista, que coloca a Trindade, coloca um ponto de partida na Trindade. Então, houve ali a manifestação do Filho quando ele encarnou, ou seja, antes havia um unitarismo desde Gênesis até os Evangelhos, havia um unitarismo. E a Trindade passou a existir na encarnação do Filho. Então, essa é uma ideia vertente desses teólogos pentecostais, que é um perigo. Aqui eu coloco o perigo novamente. Por quê? Porque aí você está mexendo numa doutrina primária, porque você está envolvendo a cristologia e a natureza de Deus. A Trindade já existia desde a eternidade. O Cordeiro já foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. E aí não engloba calvinismo ou arminianismo. Não, isso não envolve. Ou você crê na presciência, ou seja, Deus vislumbrou dentro dos arminianos, aí nos de 4 pontas, né? Os arminianos de 4 pontos, que são os arminianos clássicos. Então, ou Deus vislumbrou através da sua presciência, ou através dos decretos de Deus, aí dentro já da visão calvinista. Então, não, indiferente, tanto na visão arminiana quanto na visão calvinista, é-se dada a razão à geração na eternidade, ou seja, já havia na eternidade as diferenças funcionais do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí fica-se mais claro quanto às questões das cristofanias, como que Jesus houve as manifestações do Filho no Velho Testamento, se ele não estava gerado. Se Jesus não estava gerado, como é que vai explicar as situações do anjo do Senhor? Quem que lutou com Jacó? Quem foi que lutou com Jacó? Quem que foi visto pelos amigos de Daniel, que estavam na fogueira? Quem que foi visto ali? Então, como é que você vai explicar as cristofanias do Velho Testamento? E a doutrina pentecostal crê nas cristofanias. Isso se reflete na aprovação quanto à geração eterna do Filho, na doutrina da Assembleia de Deus. Se você for pegar o que é a Assembleia de Deus, que é uma igreja mãe pentecostal no Brasil, os pentecostais tiveram origem em Belém. Os pentecostais tiveram origem em Belém. E a Assembleia de Deus é a igreja mãe dos pentecostais. E dentro do credo da Assembleia de Deus está lá a geração eterna do Filho. Então é um problema, né? Esses teólogos que são oriundos, primeiro do pentecostalismo, que se desgarrou e se deu nos neopentecostais, para se criar essa doutrina do unitarismo pentecostal, de que a Trindade somente passou a existir
quando Jesus nasceu. E pior, colocando a geração de Jesus para a sua ressurreição, que inclusive dentro de uma ordem, ali uma sequência cronológica também não bate. Ora, como é que ele foi gerado somente na sua ressurreição, se no seu nascituro, ele gerado no ventre de Maria, ali ele já estava gerado. Então ele foi gerado uma segunda vez? Não. Então, esse argumento de que ele foi gerado quando Jesus ressuscitou, que ele sentou no trono, ou seja, ficou à destra do Pai, que é um trono só, para um único Deus. A Trindade tem um único trono só. Isso aí é um espantalho criado pelos testemunhos de Jeová. Me mostra os 3 tronos. Não são 3 tronos. É um Jeová. É um Jeová que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aí errado, é unidade composta. Da mesma forma que o marido com a sua esposa, eles são um só, é uma espécie humana, Adão. Então, é uma humanidade que subsiste em vários homens. Não são várias humanidades. Então, da mesma forma, é um Deus que subsiste em várias pessoas. Então, a Trindade já estava na eternidade, o Filho já estava na eternidade, o Espírito Santo já estava na eternidade junto com o Pai. João 1:1. Então, está bem claro, está definido aqui.